Olá, hoje começando mais um vídeo a partir do capítulo 31. Aqui o rei Davi novamente exalta a grandeza de Deus e diz uma frase impactante. Abre aspas. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E essa frase expressa confiança total. E mais tarde será citada por Jesus na cruz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então essa frase está no Salmo 31. E o salmo termina com Davi insistindo para que o seu povo, nós cristãos, sejamos corajosos e confiem em Deus. Agora no capítulo 32, Davi diz: Felicidade, como é feliz aquele que tem seus pecados perdoados e sua culpa removida. Davi afirma que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria vem do perdão divino e não da ausência de erros. Apesar que para mim os dois são importantes. Se você não comete um erro, você vai se sentir alegre. E se você cometeu o erro e Deus te perdoou do seu castigo, você vai se sentir alegre mais ainda. E Davi aqui relembra o período em que tentou esconder os seus pecados. É dito que o seu corpo se enfraqueceu, sua alma se angustiou, e ele sentiu o peso da mão de Deus. O silêncio e a negação trouxeram sofrimento interior, espiritual. E quando Davi finalmente confessou seus pecados a Deus, Davi experimentou alívio imediato. Deus perdoou sua culpa e a comunhão foi restaurada. E Davi exorta os fiéis a não serem teimosos como os animais sem entendimento. E o salmo termina com um convite à alegria, para que nós alegremo-nos no Senhor todos os dias, porque é grande a sua misericórdia. E agora veremos o capítulo 33. Aqui, mais uma vez, Davi começa convocando os justos a louvar e a terem alegria em Deus. E de fato ele vai repetir isso em muitos salmos, porque os crentes, por passarem, aqui eu me refiro a todos os cristãos, todos aqueles que vivem para Deus, por passarem por momentos difíceis, acabam tendo uma vida diante dos outros de tristeza, de fraqueza, não demonstram a sua felicidade, a sua confiança. Muitos olham para os cristãos e veem cansaço, veem fraqueza e até mesmo tristeza. E por isso Davi está exortando, suplicando para que eles se alegrem, já que essa é a vontade do Senhor, que os seus filhos sejam felizes. E agora no capítulo 33, como já disse, Davi começa invocando o povo para se alegrar. E ele ainda menciona o poder de sua palavra. Aqui podemos fazer referência à Bíblia, da importância de todo cristão, toda pessoa que se considera cristã, leia a palavra. O texto também contrasta os planos dos seres humanos com os planos de Deus. Enquanto estratégias humanas falham, os desígnios do Senhor permanecem para sempre. Nenhum poder militar, exército ou rei é salvo
por sua própria força, mas sempre tem o dedo de Deus ali, decidindo todas as questões. Quem vence ou quem perde a batalha. O Salmo afirma que Deus observa toda a humanidade e cuida especialmente daqueles que o temem. Ou seja, Deus está olhando a todos. Ele observa tudo. Porém, os seus ouvidos e os seus olhos estão atentos aos clamores e à vida de seus filhos, de seus servos em especial. E agora veremos o capítulo 34. Aqui, o rei Davi relata sua experiência pessoal. Ele buscou a Deus em meio ao medo, e Deus o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Ele afirma que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, protegendo-os. Ou seja, todos nós temos anjos em nosso redor, ao nosso redor. Alguns diriam até anjo da guarda. E a Bíblia afirma, sim, que anjos estão ao nosso redor. Podemos chamá-los de anjo da guarda, que é comum as crianças, a Igreja Católica ensinar isso, que cada um tem um anjo da guarda. Mas não necessariamente as pessoas têm um anjo da guarda. A Bíblia diz que somos cercados por anjos. E não apenas de um. Mas cada um tem a quantidade conforme a sua necessidade. Se uma pessoa passa por muitos problemas e ora a Deus, então Deus envia muitos anjos. E o Salmo ainda diz mais. Convida as pessoas a provarem se Deus realmente existe. E como fazem isso? Provarem se Deus de fato existe. Buscando a palavra, buscando o que está escrito e colocar à prova. Buscar a Deus e Ele o responderá. Muitas pessoas não buscam a Deus como querem que Deus responda. Devemos buscar a Deus com todas as nossas forças. Devemos buscar a sabedoria mais do que ao ouro. E se fizermos isso, encontraremos Deus, porque Deus, a sabedoria e Deus andam juntas. E na parte final do Salmo, Davi ensina que quem deseja uma vida boa deve refrear a língua, afastar-se do mal, fazer o bem e buscar a paz. Ótimos conselhos. E agora, o capítulo 35, para concluirmos mais um vídeo, é uma oração de Davi, pedindo que Deus intervenha contra inimigos. Davi descreve perseguição sem motivo, falsos testemunhos e ódio gratuito. Pessoas a quem ele anteriormente fez o bem, agora se levantam contra ele, retribuindo amizade com traição. O salmista pede que a maldade dos inimigos se volte contra eles mesmos, não por vingança, mas por justiça. Ele confia que Deus vê tudo e pede que o Senhor não permaneça em silêncio. E algo ainda mais interessante, aqui Davi promete exaltar Deus publicamente, se o livramento vier. Podemos comparar com um líder, um presidente de algum país, vindo a público para dizer que Deus foi o responsável pela vitória. Imagine isso hoje, no mundo em que vivemos. Alguém se levantar para dizer que foi Deus
que fez aquilo, considerando que é um político, alguém importante na sociedade, essa pessoa será massacrada. Muitos falarão mal daquela pessoa, principalmente na política. Já aqui o rei Davi, que era o rei, fazia parte da política da época, ele diz que se Deus o livrasse, ele colocaria isso a público, exaltaria o nome do Senhor em público. E isso é uma coisa que muitos não têm coragem de fazer, principalmente os políticos, pois temem perder o apoio dos outros políticos, que sabemos que muitas vezes são corruptos, mas que controlam os países, já que é dito, mais para frente veremos isso em um versículo, que o mundo jaz do maligno. Ou seja, quem está controlando o mundo, em parte, é Satanás. Mas de quem pertence o planeta? Como vimos aqui nos capítulos anteriores, é dito que o planeta pertence a Deus. De Deus é o planeta. Não apenas de Deus, mas também de seus herdeiros, que somos nós, os cristãos. Porém, no momento, estamos sendo provados. Estamos em constante batalha. Ainda não alcançamos a plenitude da vida, a paz dos céus. O inimigo foi lançado à terra e os seus demônios também. Deus mesmo os lançou aqui e os prendeu aqui. E eles torturam os seres humanos. Eles tentam fazer com que nós neguemos a Cristo. Essa é a vontade deles. Conduzir o máximo de pessoas possível para a perdição. E Deus deu a Satanás o poder, o controle sobre as nações, sobre a política. E é por isso que o mundo jaz do maligno. Somos ovelhas no meio de lobos. Tem um versículo que diz isso. Mas, para confortar a todos, há um versículo que também diz que nada pode fazer o inimigo contra o povo de Deus, a não ser que Deus lhe dê permissão. Tudo o que aconteceu na vida de Jó, livro que acabamos há pouco tempo da playlist, tudo o que aconteceu na vida de Jó foi Satanás que colocou aquilo. Ele perdeu tudo. Porém, é dito que foi Deus que deu a permissão a Satanás de fazer aquilo. Se fosse qualquer outra pessoa do mundo, Deus não precisaria dar permissão. Mas quando se trata de seus filhos, nada pode fazer os demônios, a não ser com permissão divina. Então, nisso podemos confiar no nosso Deus. E aqui concluímos mais um vídeo.